Olá, pessoal da geometria analítica. Veja bem, a resolução de certas questões matemáticas, principalmente em geometria analítica, requer muitas vezes a mudança de coordenadas no sistema tridimensional. Na videoaula de hoje, quero falar dessa importante ferramenta que pode ser usada, por exemplo, para reconhecimento de certas cônicas e quádricas que possuem uma equação de segundo grau um pouco mais geral. 3 tipos de mudança de coordenadas podem aparecer: a translação, a rotação ou translação seguido de rotação. Bom estudo a você. Vamos adiante então. Chegou o momento de nós tratarmos desse assunto tão importante dentro de geometria analítica: mudança de coordenadas ou mudança de variáveis. E eu já inicio com este exemplo. Quando nós observamos essa figura, de imediato nós notamos que aqui tem 2 sistemas de coordenadas, este azul e este amarelo. E outra propriedade notada é que ambos os sistemas são ortogonais, ou seja, os eixos x e y são mutuamente ortogonais, assim como x', y', e já nos surge uma questão. Dado um ponto P no plano cartesiano, há 2 possibilidades para descrever as coordenadas deste ponto. Eu posso descrever este ponto no meu referencial azul ou ainda no meu referencial amarelo. Dependendo do referencial escolhido, este mesmo ponto pode ser descrito de 2 maneiras diferentes. E este é outro exemplo para o sistema tridimensional. 2 maneiras distintas de descrever o espaço, ambas ortogonais, porque os 3 eixos são 2 a 2 perpendiculares. E aqui cabe uma pergunta: qual é a importância da mudança de coordenadas dentro de geometria analítica? A resposta dessa questão pode ser assim resumida: as cônicas e as quádricas, muitas vezes, elas são dadas com equações mais gerais, não naquelas equações canônicas que eu apresentei aqui. Nestes casos, requeremos uma mudança de variáveis para que aquelas equações mais gerais recaiam nos casos canônicos que estamos acostumados. E aí, então, reconhecemos qual é aquela cônica e qual é aquela quádrica dada por aquela equação geral. Existem apenas 3 formas de se passar de um sistema ortonormal para outro. E aqui já está a primeira novidade. Eu saio de um sistema ortonormal e vou para outro sistema ortonormal. Não tem sentido sair de um sistema ortonormal que é fácil de lidar e cair num outro que não seja ortonormal. E quais são essas 3 formas de passar de um sistema para o outro? A primeira delas é o translado. No translado, nós mantemos os vetores geradores do espaço, que são os vetores da base canônica, IJK. A única coisa que muda é o referencial. Aqui é O de coordenadas 0, 0, 0, e aqui é um novo referencial de coordenadas, digamos, A, B, C. A outra forma é através de uma rotação. Na rotação, já é o contrário do anterior. Eu mantenho a origem, mantenho o referencial e rotaciono os vetores da base canônica. Antes eu tinha IJK gerando um espaço tridimensional, agora eu tenho um novo sistema de vetores que gera o mesmo espaço. O nome rotação faz sentido. É como se eu pegasse o meu sistema e fizesse uma rotação rígida neles para obter este novo sistema vermelho. A terceira maneira é juntar as 2 anteriores, transladar e rotacionar. Já na translação seguida de rotação, acontece uma mudança geral do meu sistema. O referencial, a origem muda e os vetores geradores do espaço tridimensional também são outros. E desde já eu quero frisar que a rotação é a mais importante destas maneiras de se passar de um sistema para o outro. Esta nós devemos dominar muito bem, porque o translado é algo mais simples, tenho certeza que na prática
não teremos dificuldade. Vamos supor que x, y, z sejam as coordenadas do ponto P no sistema azul. E x', y', z' são as coordenadas cartesianas deste mesmo ponto P no sistema novo. O mesmo ponto possui dois sistemas de coordenadas para descrevê-lo dependendo do sistema onde eu estou. A pergunta que fazemos é: qual é a relação que existe entre as coordenadas x, y, z com as coordenadas novas x', y' e z'? E esta é a questão central da videoaula de hoje, que a partir de agora passo a investigar, principalmente do ponto de vista de rotação. Muito bem, vamos lá então. Nós sabemos que x, y, z são as coordenadas de P neste sistema antigo. Significa que este vetor OP tem estas coordenadas x, y, z, conforme nós já aprendemos. Por outro lado, x', y', z' também são as coordenadas de P no sistema novo. Isto quer dizer que OP se escreve desta maneira, como combinação linear dos vetores o 1, o 2, o 3. Quero frisar que, como eu fiz uma rotação do sistema e não uma translação, a origem do sistema original se mantém. Consequentemente, eu tenho o mesmo vetor expresso de dois modos diferentes. Como esses vetores são iguais, nós tiramos esta igualdade. Mas vamos lembrar que nosso objetivo é procurar a relação entre x, y, z com as novas variáveis do sistema. Mas esta equação não nos permite esta comparação, porque estamos lidando com sistemas diferentes, então nós temos que dar um jeito de escrever os dois membros do mesmo sistema. Para isto, eu tenho duas opções. Ou escrevo o 1, o 2, o 3 como combinação linear de I, J, K, ou faço o contrário. Escrevo I, J, K como combinação de o 1, o 2, o 3. Eu vou optar por escrever os novos vetores como uma combinação linear dos vetores da base canônica. Em seguida, eu vou buscar esta combinação para cada um desses vetores, então. Vamos entender bem aquilo que eu vou dizer agora. O 1, por exemplo, se expressa desta forma com combinação de I, J, K. Note que, de fato, esses escalares reais que aqui aparecem são dependentes de dois índices. O primeiro índice é o contador da base canônica, enquanto que esse segundo índice, que não varia, 1 neste caso, refere-se ao primeiro vetor da nova base. Por isso, então, 1. E de modo análogo, procedemos para o 2 e para o 3, onde este índice 3, que não varia nas três constantes encontradas, refere-se ao terceiro vetor da nova base. Agora, olhando para estas somas, fácil de perceber que nós podemos colocar esses vetores em evidência, o I, J, K. Então, nos próximos passos, que eu vou fazer tão somente isto, para obter esta nova expressão, agora com I, J, K colocados em evidência. Não vamos nos perder aqui, pessoal. O que eu fiz foi tão somente expressar os novos vetores da nova base no sistema antigo. Consequentemente, eu consigo 9 escalares reais, de modo que esta soma inicial torne-se agora esta soma final. Em resumo, nós obtemos esses dois membros agora comparáveis, porque ambos estão expressos na base canônica. Ou seja, esse primeiro escalar x coincide com este primeiro parênteses, o y com o segundo e o z com o terceiro parênteses. Equivalentemente, a partir desta equação vetorial, eu tiro esse sistema onde x, y, z aparecem em função das novas variáveis. E deste modo respondemos aquela pergunta inicial. Nós perguntávamos como x, y e z se relacionam com as novas coordenadas. As variáveis antigas se relacionam com as novas variáveis
mediante esse sistema linear. Desse sistema, eu concluo que essa matriz coluna é dado pelo produto desta matriz por essa matriz coluna. Olha só então, pessoal. Essa matriz que nós obtivemos por esse procedimento tem uma importância fundamental dentro da matemática. Eu poderia aqui, neste momento do vídeo, começar a explorar todas as propriedades a respeito dessa matriz. Em vez disto, é mais importante que se compreenda como que essa matriz é montada e qual é o papel dela na resolução de exercícios em situações práticas. Então, duas coisas que eu preciso saber sobre ela. Primeiro, como que eu monto essa matriz e qual é o papel dela. Então, vamos recordar isso a seguir. Olha só, essa matriz ela surgiu assim. Tomei o novo vetor, o 1, e o expressei na base canônica. Esses escalares únicos que eu obtenho desta combinação linear, eles formam a primeira coluna da matriz. E da mesma forma, os vetores U2 e U3 como combinação linear da base canônica dão origem à segunda e terceiras colunas da matriz respectivamente. O papel dessa matriz é este expresso por essa igualdade. Eu tenho x, y, z como combinação linear de x', y' e z' mediante este produto matricial. E eu encerro a videoaula de hoje trazendo este exemplo. Este ponto aqui tem essas coordenadas no sistema antigo. Quero saber quais são as novas coordenadas deste ponto neste sistema novo. De modo que eu estou saindo de um sistema ortonormal em JK e mudando para um outro sistema também ortonormal. E esta é a representação geométrica do que isso significa. Então, note que o vetor U3 é K, ou seja, o terceiro vetor foi mantido nesse sistema e os vetores I e JK foram, de certa forma, perturbados. De que maneira foram perturbados? Efetuando-se uma rotação de 45 graus no sentido anti-horário no sistema antigo. Então, é como se nós pegássemos no eixo Z e rotacionássemos o nosso sistema lá embaixo no sentido anti-horário 45 graus. É isto geometricamente que significa mudar do sistema antigo azul para o sistema novo. E voltando ao exemplo que estamos trabalhando, nós queremos determinar as coordenadas novas deste ponto no sistema U1, U2, U3. Para isso, eu lanço mão do modelo que eu acabei de deduzir. E precisamos, então, montar esta matriz. Então, vamos aprender aqui na prática como é que essa matriz é montada. Lembrando que as colunas dessa matriz provêm de U1, U2 e U3, respectivamente. Por exemplo, a segunda coluna. A segunda coluna provém de U2. Aqui vai entrar menos 1 sobre a raiz de 2, 1 sobre a raiz de 2, e na terceira entrada é 0, porque o vetor U2 não possui o componente K. E da mesma forma nós montamos a primeira coluna e a terceira coluna dessa matriz. De modo que a nossa matriz de rotação torna-se essa daqui. É bom que a gente observe que essa matriz está recheada de cosseno e seno de 45 graus. Por exemplo, isso daqui é cosseno de 45 graus. Isto é seno de 45 graus. Aqui aparece menos seno e novamente aqui embaixo cosseno de 45 graus. Isso porque o nosso sistema novo é uma rotação de 45 graus em relação ao antigo no sentido anti-horário. E como as coordenadas cartesianas do ponto que estamos considerando são 1, 0 e 2, nesta matriz coluna entram essas componentes para obter este sistema. E eu resolvendo para x', y' e z', obtemos estes valores. Em resumo, vamos compreender o que nós fizemos neste exemplo. Estas são as coordenadas do ponto P no sistema IJK. Enquanto essas são as novas coordenadas de P no sistema novo. Não é que essas ternas aqui é igual àquela. Não é nesse sentido. Nós temos que ler essas ternas
cada uma delas nos seus respectivos sistemas. E uma última observação para fechar este exemplo. Note que a terceira coordenada do ponto P não foi afetada, porque nós não mexemos com o eixo Z, nós o mantivemos como era antes. Por isso que essa componente não é afetada mediante esta rotação. E desta forma encerro mais esta videoaula, onde nós lidamos com mudança de coordenadas, trazendo um exemplo prático. O restante é com você. Bom estudo e até o próximo vídeo.